A paz do Senhor a todos. Quero, através desse vídeo, transmitir uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Uma palavra de fé, de esperança e de vida. Em meio a este caos que a humanidade está passando, em geral, Deus sempre tem uma palavra de conforto ao nosso coração. Hoje nós iremos meditar no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Sabemos que a nossa vida, muitas vezes, nós nos damos conta diante do contraditório da nossa existência. E às vezes começamos a questionar: por que a minha existência? Por que eu existo? Por que eu vim para este planeta? Por que Deus me colocou aqui? Será que eu vim só para sofrer? São muitas questões relacionadas à nossa existência. Mas eu quero te dizer algo neste dia. Deus tem uma palavra ao teu coração. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 4 diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Veja que interessante. Às vezes, achamos que estamos neste mundo como se fosse uma obra do acaso. Você não encontra sentido para a sua vida, muitas vezes perde a fé, perde a esperança, porque você acha que não tem nenhum objetivo, ou perdeu esse objetivo que um dia você teve, e você passa a sofrer, porque você perde totalmente o sentido da sua existência. É como se não tivesse missão alguma para executar. E chega um momento na sua vida que você entra em desespero. Sente-se uma pessoa inútil, embora não seja. Veja o que Deus diz ao profeta Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Você é alguém conhecido e conhecida de Deus. Sabe, você não precisa que alguém chegue e diga: olha, Deus, o nome daquela pessoa é Maria, é Joana, é Pedro, é Tiago. Não. Ele disse: antes que eu te formasse, eu te conheci. Ele conhece você. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a tua história. Aliás, Ele escreveu a tua história. Você precisa atentar um pouquinho mais à palavra de Deus. Você é importante para Deus. Talvez em meio à tempestade que você esteja vivendo, você não consiga enxergar. Você não consegue ver o quão precioso e preciosa você é para Deus. Ele disse: antes que eu te formasse, Deus foi quem te formou. Ele que te deu a forma. Ele que te criou desta forma aí que você é. Ele te deu a existência. E Ele não te pôs aqui na terra simplesmente para você sofrer e chorar e perder. Ele pôs você aqui para que você pudesse entender, ser aprimorado, passar por lutas, passar por dificuldade, cada dia como um vaso sendo moldado na mão do oleiro, para que você possa ter experiências com Ele, porque conhecer você, Ele já te conhece. Mas sabe o que falta? É você conhecer a Deus.
O que falta sou eu conhecer mais de Deus. E Ele quer que você o conheça. Ele quer ser conhecido seu. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Você precisa encontrar a Deus. Você precisa conhecê-lo. Ele já te conhece. Mas você precisa conhecer a Ele. Continuando. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha que coisa interessante. A nossa vida tem um propósito. Deus está dizendo isso. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei ou te separei. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para você. O que Deus reservou para você, mas como que você vai conhecer? Quando você começar a ler a palavra de Deus, quando você começar a orar a Deus e pedir a Ele a orientação, dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito para a minha vida? E Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te falar, Ele vai dizer, filho, filha, o seu propósito é este, a sua missão é esta. E você vai, de bom grado e com muita alegria no seu coração, fazer a vontade do Senhor. Olha que coisa interessante. E as nações te dei por profeta. No caso do profeta Jeremias, Deus tinha consagrado ou separado para exercer o ofício profético, ser um profeta. Mas, logicamente, nós sabemos que nem todos são profetas. Cada um, o apóstolo Paulo disse, deve ficar na vocação que foi chamado. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Com certeza Ele tem um. E cabe a cada um de nós descobrirmos qual é este propósito. Em vez de ficar uma vida sem sentido, e aí vem a depressão e toma conta de tantos corações, porque a pessoa sente que é um ninguém, não tem nada para fazer, nada de especial com que ele venha ocupar, nenhuma ocupação especial, e Deus tem esta ocupação especial para você. Ele quer trabalhar na sua vida, trabalhar na sua família, trabalhar na sua história. Mas Ele quer que você comece a se submeter a esta vontade dEle. Comece a entender que Deus é soberano, que Deus tem propósito para você, que você não veio apenas para chegar aqui neste mundo e desistir e tirar a própria vida e terminar como se fosse um covarde. Não! Deus tem propósito para você, Deus tem plano para você. Exerça o ofício que Deus preparou para a sua vida. Descubra isto, busque a palavra do Senhor para que haja esta orientação de Deus na tua vida. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, as nações te dei por profeta. Fui eu que te criei, eu te conheci. Jeremias nem conhecia Deus, Deus já conhecia Jeremias. E eu quero te dizer aqui nesta manhã, neste dia, que Deus conhece você. Este momento contraditório na sua vida, este momento em que você está em dúvida, em que você está sem saber qual direção tomar, seja direcionado pela palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Deus vai sim te abençoar poderosamente. Continuando. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Sabe o que me chama a atenção? É que todas as pessoas
que são chamadas por Deus, escolhidas por Deus para um propósito, se sente incapaz. Se eu fosse escolher entre ser apenas um membro da igreja, ficar lá sentado, ouvir a palavra, exaltar a Deus, glorificar, agradecer por mais um dia, por tudo que Ele fez na minha vida, e do banco de trás mesmo ir embora para casa, eu escolheria isso. Mas quando Deus chama você, Ele põe dentro de você um amor. É como se fosse uma chama ardente. E quando você não exerce aquilo que você foi vocacionado por Deus para exercer, você fica doente. Quando você não faz aquilo que está dentro de você, é como se Deus selasse dentro de você o propósito dele, você se sente mal. Você fica sem propósito. Você perde o alvo. Você fica totalmente como se fosse um peixe fora de água ou fora da água. E é péssimo se sentir dessa forma. Eu já tentei fugir da vocação, mas eu não consigo porque é algo inquietante dentro de você. Então chega um momento que você precisa se render. Aqui Deus, quando fala para Jeremias, ele diz: Senhor Deus, mas eu não sei falar. Olha, eu não tenho muita habilidade na palavra. Talvez a vocação que você sente dentro de você, quando você vai exercer, você não consegue. Treme as pernas, não sei. Dá aquele branco na cabeça. Você não consegue exercer. Trava. Não importa. Continua fazendo. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar unção. Deus vai te dar a direção certa para que você possa exercer aquilo que Ele projetou para você. Então, ele se sente incapaz. Nós realmente nos sentimos incapazes diante de tal vocação. Mas o Senhor, ele diz para Jeremias: Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Olha, por mais difícil que seja, não existe algo melhor do que fazer a vontade de Deus. Você deita a sua cabeça no travesseiro com aquela missão cumprida. Você deita e você dorme, dizendo: eu cumpri a missão por hoje. Mas quando nós não fazemos, fica aquele pesar no coração. Então, meu amado e minha amada, aonde Deus te mandar, vai. O que Deus te mandar falar, fale. Faça a vontade do Senhor. Se disponha ao reino de Deus. Se coloque na direção de Deus. Deixa Ele conduzir a tua história, a tua vida. Deixa Ele trabalhar em seu coração. Talvez você tenha medo. O versículo de número 8, ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se é Deus que está mandando, vai, fale, abre a boca que Ele vai encher. Ele vai te dar as palavras certas, Ele vai te dar a direção certa. Não tema diante deles. O que está diante de você talvez seja uma situação difícil, talvez seja uma dificuldade, você pensa: mas como que eu vou fazer a obra desse jeito? É desse jeito mesmo que você precisa. Romper o impossível pela fé, acreditando que Deus sim, Ele fará, através da tua vida, maravilha. E Ele vai fazer maravilhas em tua vida. Não tenha medo. Não fique espantado ou espantada com medo. O Senhor é contigo. Ele que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo.
Ele vai estar com você todos os dias. Exerça a vocação do Senhor na tua vida. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que coisa maravilhosa. O que nós devemos ter cuidado é não falar por si mesmo. Falar por si mesmo e dizer que foi Deus que mandou. Isto requer uma responsabilidade muito grande. Tenha cuidado. Mas se Deus mandou falar, não tem do que se preocupar. Por que não? Porque aqui no versículo 12, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Deus mandar falar, fale, não se cale. Se disponha, sabe por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Não é o pastor que vai cumprir, é Deus que vai cumprir, porque a palavra é dele. Só para trazer em memória para nós, veja que Moisés, ele morreu. E Deus disse para Josué: o meu servo Moisés está morto. Mas as palavras que Moisés falou eram palavras do Senhor. E mesmo depois de Moisés morto, o que Deus disse? Não te aparte do livro desta lei. Josué, não vai para a esquerda nem para a direita. Seja obediente a tudo quanto o meu servo Moisés te falou. Tudo quanto Moisés disse. O pastor pode até morrer, o seu líder espiritual pode até morrer, mas se Deus falou na boca dele, a palavra de Deus não morre, a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus, quando ela sai, quando ela é liberada por Deus, ela não volta vazia, ela produz efeito. E é isto que eu quero que você entenda. A palavra de Deus é poderosa o suficiente para tirar você da condição que você está. A palavra de Deus é poderosa o suficiente para te levantar dessa situação que você está. Porque para Deus nada é impossível. Você tem um valor. Você é precioso para Deus. Deus tem planos na sua vida. E você precisa acreditar. Você precisa exercer a vocação de Deus, o propósito de Deus. Como é bom trabalhar para o Senhor. Como é bom fazer a vontade de Deus. Por isso, amado e amada, se disponha pelo reino de Deus. Se levante. Você não é um nada, você é alguém especial para Deus. Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece, Ele tem propósito na sua vida. Não abra mão disso. Lute por isso. Lute por isto. Se coloque à disposição de Deus. E mesmo se achando incapaz como Jeremias, ouça Deus falando para você: não temas diante deles. O versículo 19, ele diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em Cristo Jesus e que nós possamos um dia nos encontrar no céu com nosso amado Jesus, o desejado de todas as nações. Que Deus vos abençoe em Cristo. Amém e amém.